Agora pensa comigo, e se o maior segredo da história da arte sempre esteve ali, na cara de todo mundo? O dia em que Michelangelo criou Deus. Ele era uma das mentes mais brilhantes e mais perigosas do Renascimento. Michelangelo Buonarroti. O homem que havia esculpido Moisés, dessa vez criou Deus. Talvez, portanto, ter dissecado cadáveres. Enquanto o mundo via ele como um artista devoto, escondido nas sombras, e um ser antissocial que abria corpos, estudava músculos, nervos, veias, foi justamente esse conhecimento anatômico absurdo que chamou a atenção de um médico americano chamado Franklin Meshberger. Em 1990, Meshberger publicou um estudo que mudaria tudo. Ele olhou para aquela cena sagrada da Capela Sistina, o momento em que Deus cria Adão, e viu um cérebro humano. As curvas, as dobras, o nervo óptico, o tronco cerebral, tudo ali escondido na pintura mais famosa do Vaticano. Mas e se não fosse coincidência? E se Michelangelo, em pleno século XVI, tivesse deixado uma mensagem oculta, dizendo que Deus nasce justamente da mente humana, e não o contrário? No auge do Renascimento, quando o homem começava a se ver como a medida de todas as coisas, essa ideia era dinamite pura. E ele sabia disso porque se o Papa entendesse o que realmente estava pintado naquele teto, o martelo cairia pesado. Eu sempre fico imaginando o drama dele. Michelangelo deitado no andaime, pincel na mão e na cabeça, um segredo. A cada traço ele pintava um milagre e ao mesmo tempo uma blasfêmia. Como artista eu entendo esse dilema, porque às vezes criar é justamente desafiar o que todo mundo acredita, é cutucar o sagrado, é olhar para cima e pensar, e se for o contrário do que me pediram? E isso é como aquela história do depois que você viu é impossível desver. E o mais curioso é que não foi só o cérebro. Outros pesquisadores encontraram semelhanças anatômicas com rins, pulmões, útero e em outras partes da Capela Sistina. Parece que a cada pedaço de Deus era na verdade um pedaço da gente. E aí vinha aquela sensação de vertigem, porque se Michelangelo realmente fez isso de propósito, ele não pintou o Gênesis, ele pintou o espelho da criação, o momento em que o homem inventa Deus para tentar entender a si mesmo. Agora pensa comigo, e se toda a fé, toda a ideia da divindade for na verdade o retrato do nosso próprio cérebro tentando compreender a finitude humana no universo? Michelangelo talvez nunca tenha dito isso em voz alta, talvez tenha deixado o recado disfarçado entre tintas e sombras, esperando que séculos depois alguém tivesse a coragem de decifrar. E hoje em dia, talvez esse alguém seja você. Essa história não traz certezas, nunca saberemos, mas a gente tem pelo menos uma pergunta. Quem criou quem? Deus criou o homem ou foi o homem que, com um cérebro genial, pintou Deus para não se sentir sozinho no universo? Alguns filósofos trabalharam nessa ideia muitos anos depois. Se essa hipótese te arrepia, imagina o que mais a arte esconde. Segue essa investigação comigo, porque o próximo segredo pode estar bem diante dos teus olhos e talvez possa mudar a maneira como você vê o mundo. Afinal, se Michelangelo ousou pintar Deus dentro de um cérebro, será que a verdadeira criação não foi divina, mas sim humana? Se você quiser ver o outro lado da arte, o lado reflexivo, o lado escondido e a maneira de pensar de um artista, me segue, porque aqui a gente não só contempla, a gente também precisa das perguntas e das respostas.